Olá pessoal, bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline Macari, jornalista, astróloga e analista junguiana. E a partir de agora a gente fala sobre o signo de Sagitário, estreando a temporada sagitariana nesse céu de 2020. Antes de mais nada, gostaria de convidá-los a curtirem o vídeo, se inscreverem no canal. E assim que se inscreverem, clicarem no sininho, porque assim vocês recebem as notificações, ficam por dentro de todos os vídeos que são publicados de segunda a sexta-feira aqui no canal. Combinado? A partir de agora eu falo de Sagitário, não é uma aula sobre o signo de Sagitário, mas algumas boas sacadas para a gente entender a dinâmica desse signo, o simbolismo desse signo, qual a relação dele com a psique, e de que maneira a gente pode entender essa temporada em nível coletivo. Vamos começar pelo começo. Sagitário é o terceiro signo do elemento fogo, então ele é o grande fogo, ele é o fogo para algo maior do que ele mesmo, né? Então, se a gente está falando de um signo de fogo, a gente está falando de algo que ilumina, que brilha, que irradia, e é assim que a gente imagina Sagitário. Dentro da astrologia, nós sempre estamos referenciados no hemisfério norte. Foi lá que a astrologia foi criada, inventada, descoberta. Então, os nossos referenciais são de lá. A astrologia também é um exercício de pensamento, é uma maneira de enxergar a vida por meio das simbologias da própria natureza. Então, se nós temos o hemisfério norte como referência e para nós nossos símbolos se iniciam na simbologia da natureza, nós estamos falando de um período do ano que é, digamos, mais para o final do outono, não é isso? Se estamos mais para o final do outono, estamos muito próximos do inverno. É nesse período que as tribos antigas começavam a se preocupar com o período mais gelado do ano. Então, esse período sagitariano era quando as pessoas se reuniam em volta do fogo, naquelas noites que já começavam a ficar mesmo muito frias, para pensar como se daria a sobrevivência nos próximos meses de inverno, quais seriam os planos, quais seriam as regras, quais seriam as leis, não é? E de que maneira tudo isso se organizaria para esse período. Nessa época, passando de terrinha em terrinha, havia um sujeito montado num cavalo, compartilhando conhecimentos para o futuro da sobrevivência de todas essas pequenas vilas, de todas essas pequenas tribos. Essa figura passava de um lugar para o outro, de uma vila para o outro, montado a cavalo num grande processo de comunicação, num grande veículo de comunicação. É também muito interessante a gente imaginar que Gêmeos, o seu signo oposto, é o pequeno veículo de comunicação, e Sagitário, um grande veículo de comunicação. Ao longe, o que se via simbolicamente, ou melhor, de maneira real, era um homem montado ao cavalo. Na mistura de uma fantasia, de uma interpretação simbólica e perdida no tempo, ficou a imagem dessa figura que é meio homem, meio cavalo, e virou essa figura mitológica que não existe, que é o centauro. Existe somente na nossa imaginação, mas não é tão somente assim. Se existe na nossa imaginação, existe de nós de uma maneira muito forte e muito potente. Então a imagem que se tem em Sagitário é o centauro, essa figura meio homem, meio animal, meio razão, meio forte instinto, né? Instinto esse que era tão necessário para a gente entender e viver a próxima etapa da natureza, que seria o processo do inverno. Há dois planetas que são regentes, não é bem planeta, um é asteroide, outro é planeta, que são regentes do signo de Sagitário. E uma coisa, como eu sempre digo aqui no canal, é signo, outra coisa é planeta. No entanto, se a gente entender um pouco dos planetas que são regentes dos signos, talvez a gente consiga entender um pouco mais sobre a mística e o significado desse signo. Um corregente de Sagitário é Quiron, o próprio centauro. Quiron é aquela figura que é um imortal e no meio de um grande conflito ele é flechado na coxa por uma flecha envenenada. Como ele é imortal, ele não morre, mas ele sangra para o resto da vida. Esse é o princípio da dor. E porque é o princípio da dor, Quiron começa a sentir em si uma dor que ele consegue enxergar no mundo, é o princípio da empatia, né? Então ele sente nele as dores do mundo. É por isso que Quiron se torna o primeiro curador da história da mitologia, justamente para tentar curar as feridas do corpo, da alma e do mundo. Então, pessoas quironianas, pessoas sagitarianas podem ter
podem se identificar com essa narrativa de Quiron, onde eles se tornam curadores ou pessoas preocupadas com a cura em várias instâncias, não é? Então, figuras quironianas são geralmente professores, médicos, curandeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, médicos, são essas figuras que estão preocupadas de fato em curar. E muitos sagitarianos se ocupam de muitas dessas profissões, xamãs, psicólogos, tudo isso tem a ver com essa simbologia de Quiron. Mas para além de Quiron, na verdade, o primeiro regente de Sagitário é Júpiter, que significa o jovial. Júpiter é um nome romano, o nome grego é Zeus, que é ninguém menos, meus caros, do que o deus do Olimpo. Aí a pessoa me pergunta, ou melhor, afirma, Sagitário é o melhor signo da roda zodiacal. Bom, há vários signos que são incríveis, um deles, talvez Sagitário sim, porque afinal de contas os caras são regidos por Júpiter, são filhos de Zeus, então é tudo grandão na vida deles, né? E é muito interessante imaginar que sendo Júpiter essa figura de tamanha importância e sendo o maior planeta do sistema solar, Júpiter, como eu também digo aqui no canal, é planeta de expansão. Então a vida dos sagitarianos é uma vida de expansões. Antes da gente falar um pouco mais sobre Júpiter, queria trazer para a gente uma imagem que vem nesse período de pré-inverno, que tem alguma relação com Quiron, que tem alguma relação com Júpiter e que está na alma dos sagitarianos, que é um período de migrações. É antes da Terra ficar absolutamente gelada que alguns animais migram para outras regiões para conseguirem sobreviver. Então essa questão da migração, de ir além, de expandir, de sair de um lugar e se movimentar para outro local no planeta tem tudo a ver com Sagitário. Quando a gente vê as aves saindo de um ponto e indo para o outro, a gente vê Sagitário. É por isso que os sagitarianos tem a ver com a expansão, mas também com a migração, a saída de um lugar para o outro. Nesse processo que leva às bênçãos de Júpiter, que também é o planeta das viagens, viagens overseas, viagens além-mar, né, viagens de grandes distâncias, Sagitário se identifica muito com isso. Então ele vai transitar pelo globo e fazer longas pontes, grandes pontes de comunicação e trocas por culturas diferentes, por línguas diferentes. É por isso que eles são super viajantes, falam não sei quantas línguas, estão sempre em movimento, estão sempre se deslocando e se entendem e se colocam no mundo. A sua maneira de ser e estar no mundo, de se descobrir, tem muito a ver com descobrir outras culturas, descobrir outros endereços, descobrir outros cenários. Eles estão sempre num paralelo entre o que eles são naquele lugar, o que o meio faz deles e o que outro meio, outro endereço, outro cenário pode fazer deles. Então, o processo de crescimento e de expansão da vida e da consciência sagitariana é uma expansão muito interessante, de fato muito ampla, por todas essas analogias que eu posso trazer agora. Júpiter, como eu disse, voltando agora para Júpiter, a gente está falando sim de expansão, de sucesso. Júpiter tem a ver com sorte, com ampliação de consciência, com possibilidades, oportunidades, porque se não for por meio de oportunidades e portas abertas, a gente não consegue expandir. E se uma das missões de Sagitário é justamente expandir, a sensação que eu tenho é que existem portas que se abrem com muita facilidade para Sagitário, inclusive para ele sair de um endereço e sobreviver em outro. Então a gente não sabe se é Tostines que vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. A gente não sabe se os sagitarianos são otimistas porque as coisas são fáceis, abertas, as oportunidades aparecem para eles, ou se o contrário, né? Então existe uma energia muito positiva, muito para frente, muito em sintonia com a vida, com o brilho da vida, até porque a gente está falando do último signo, do elemento fogo. Então, o Sagitário, sendo também regido por Júpiter, tem uma forte relação com as leis, né? São os magistrados, em grande medida são os políticos, são os advogados. Quando a gente vê na televisão as imagens dessas figuras dos Supremos, são figuras sagitarianas. Muitas pessoas dos signos de Sagitário se associam a essa questão das leis. Mas existe uma faceta de Sagitário que a gente já conhece, que é muito óbvia, que é muito positiva, que é muito expansiva, mas existe uma coisa em Sagitário que talvez seja uma sombra sagitariana, que é justamente o fato deles não enxergarem limite. Como eles precisam expandir, expandir, expandir,
e eles têm uma relação com as leis, às vezes eles podem entrar em processos ilegais porque querem continuar expandindo. Esse é o processo. É um processo que tem muito a ver com um senso de impunidade. É por isso também que a gente vê muitos políticos por aí e figuras impunes do signo de Sagitário, porque eles não entendem a hora de parar. Eles acham que não serão punidos porque, afinal de contas, são filhos de Zeus, né? Existe uma outra faceta de Sagitário, que é a faceta desse centauro que está do alto de um cavalo, enxergando tudo do alto. Então ele, de alguma maneira, tem uma visão privilegiada e, às vezes, uma insensibilidade tremenda pelos lugares onde passa e nas pessoas onde ele pisa. Sagitário é bruto, é grosseiro, às vezes. Ele dá patada, ele resolve a coisa na grosseria, porque ele não tem a sensibilidade, ou melhor, ele tem a sensibilidade de um centauro, não é? Mas tem um lado positivo nisso tudo, que é o seguinte: o centauro é uma figura totalmente integrada à natureza. Então talvez essas patadas, essa resposta brusca, abrupta de Sagitário, tenha uma relação com o fato dele estar se sentindo muito preso dentro de casa, dentro de um ambiente urbano, sentindo a necessidade de estar em profundo contato com a natureza, com os bichos, com as plantas. Então Sagitário é essa figura da natureza também. Dentro de uma faceta amorosa, como é que a gente pode entender Sagitário? Sendo do terceiro signo do elemento fogo, eles são paixão, eles ardem. Os signos de fogo ardem de paixão, né? Que são Áries, Leão e Sagitário. Em Sagitário existe o arder da paixão. Eles de fato são muito apaixonados. Existem pessoas de Sagitário que podem manter esta paixão, mas lembrando de trechos da nossa narrativa mitológica de Júpiter, veja bem que Júpiter era aquele que traía a esposa Juno em vários momentos. Júpiter sentia que tinha que copular com Deus e o mundo, tendo inclusive vários filhos ilegítimos. É um princípio do planeta, é um princípio da narrativa que fala, tanto de Júpiter quanto de Sagitário, de uma necessidade muito grande de expandir, de novo, de não ter barreiras, não ter limites. Então, para o amor, às vezes pode ser um pouco difícil para os companheiros e para as companheiras conseguirem segurar essa pessoa. Aliás, segurar um sagitariano é muito difícil. Às vezes eles escorregam pelos dedos mesmo, porque eles precisam ir para a vida de novo e de novo e de novo. Eu acho que talvez um bom conselho para companheiros de Sagitário seja aprender a crescer e expandir junto com eles. As pessoas de Sagitário precisam de companheiros e companheiras que entendam esse senso muito natural de ir além, de expandir, de viajar junto. E não é só uma viagem exterior, é uma viagem interior. É muito interessante como pessoas do signo de Sagitário, com um Sagitário importante, no mapa em boa colocação, tem uma preocupação, um interesse pelo autoconhecimento muito grande. Então são essas algumas das qualidades do signo de Sagitário. Gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham dessas perspectivas. De que maneira a gente pode entender essa estreia da temporada sagitariana para todos nós em nível coletivo, embora não tenhamos aspectos importantes, alguns de nós não tenham aspectos importantes no signo de Sagitário. Veja bem, se o Sol muda de signo, é um novo tempo, é pré-inverno, então a nossa mentalidade coletiva começa a funcionar mais ou menos dentro dessa perspectiva de psicologia profunda. E aí a gente começa a se organizar e de uma maneira muito otimista e muito positiva, dentro da medida do possível. Afinal de contas, estamos aí num ano super desafiador, que é o ano de 2020, mas traz um ar, um fôlego, uma renovação e uma fé muito grande. Esse grande otimismo sagitariano, às vezes, ele se traduz em fé, e é por isso também que muitos sagitarianos têm uma forte relação com as religiões ou com a religiosidade. Às vezes, embora nem religião tenha, tem um senso de religiosidade e de religar e de reconexão com o divino, com o invisível, muito profundo. Então talvez a gente possa sentir isso agora nesse período de 2020, nesse mês de 2020, né, que vai de 21 de novembro até 21 de dezembro. Nem todos os anos o Sol entra precisamente na mesma data, é mais ou menos entre 21 neste ano, mais ou menos entre 21 de novembro a 21 de dezembro, perdão. E aí a gente pode estar sentindo esse fôlego de otimismo que pode se traduzir em notícias positivas, não é? De curas, também estamos falando de Quirón. No entanto, dentro de uma perspectiva mais macro,
que a gente está falando de um aspecto mais macro, que dura mais tempo, que é essa perspectiva dos planetas em Capricórnio, os planetas difíceis, duros, desafiadores de Saturno e Plutão, os maléficos em Capricórnio. Então a gente está num ano super desafiador, onde a gente adentra uma pequena temporada, uma temporadinha de um mês, onde a gente fica mais otimista e a gente tem mais fé de que as coisas possam acontecer. Tomara que, de fato, a gente tenha notícias muito positivas nessa temporada sagitariana, porque tudo que a gente mais precisa, principalmente à beira de uma segunda onda de Covid no Brasil, já em vários lugares do mundo, mas muito proximamente de uma segunda onda no Brasil, que a gente torça muito e que a gente agarre nesse otimismo e nessa fé de Sagitário, porque já é um ano muito difícil e entrar de novo num lockdown só com essa perspectiva otimista, bem-humorada, que ri de si mesmo, sagitariana, e que é uma faceta muito legal e eu particularmente gosto muito. É o rir de si mesmo, é o rir de ridículo, do ridículo que é a vida e do ridículo que em vários momentos todos nós vivemos e todos nós somos meio ridículos de vez em quando. Eu acho muito legal que Sagitário tem esse senso de bom humor que flerta muito com a sabedoria divina, ok? Enfim, queria ouvir os seus comentários, queria ler e responder a vocês, na medida do possível, os comentários sobre esse vídeo. Se você acha que faz sentido na sua vida, também pode fazer sentido na vida de outras pessoas, portanto eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. O Sol entra em Sagitário neste sábado e a gente se encontra de novo na semana que vem. Para vocês todos, um ótimo final de semana. A gente se encontra de novo na segunda. Que o céu nos guie e que o amor otimista, radiante de Sagitário nos transforme.